Eu gostaria que você abrisse, em nome de Jesus, em 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 16. 1 Reis 18, 16. Amém? Então vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: És tu perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Amém. Vamos orar mais uma vez, especificamente por esse texto, por essa palavra. Deus, eu te agradeço pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, pela oportunidade de estar aqui para pregá-la, mesmo sem merecer. Mas Deus, tem misericórdia de nós, fala ao nosso coração. Nos ajuda a compreender essa passagem, Deus. Nos ajuda a compreender esse episódio da vida do profeta Elias, o que aconteceu aqui, o que isso significou e que lições nós podemos aprender desse texto. Ó Deus, eu te peço que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações de maneira poderosa. Ó Deus, que a tua palavra ela penetre no mais profundo da nossa alma, a ponto de revelar realmente quem nós somos, nossas motivações, nossos erros, e nos fazer melhorar, nos fazer crescer, nos fazer mudar e, se for preciso, se arrepender na tua presença pelos nossos pecados. Ó Deus, ministra, fala conosco, nos abençoa, que o teu nome, Senhor, seja glorificado neste lugar e que os nossos corações sejam transformados e saiamos daqui diferentes para a tua glória. Que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, deixa eu falar um pouco sobre o contexto dessa passagem para a gente compreender a realidade dessa história, o que estava acontecendo aqui. Acabe, que fala aqui nessa história, era o rei do reino do norte. Para quem não conhece a história, Israel tinha se dividido em reino do norte e reino do sul. Israel era o povo de Deus, a quem foi manifestado a lei, a quem os profetas se dirigiam, que ouviram os ensinamentos do Senhor, que viram os milagres de Deus, que foram tirados do Egito. Deus fez deles o seu povo, colocou numa terra que mana leite e mel, para que eles servissem a Deus e andassem na presença de Deus, glorificassem apenas o seu nome, o servissem de todo o coração e não se contaminassem com o paganismo, com a idolatria, com as práticas horríveis dos povos daquela terra e das terras vizinhas. Esse era o povo de Israel. Acabe era o rei do reino do norte. Havia o reino do sul, que era a tribo de Judá e Benjamim, e o reino do norte eram as outras 10 tribos, depois que houve a divisão. Acabe era um rei extremamente ímpio, extremamente idólatra, infiel a Deus. Por isso que o texto diz aqui, quando Elias fala: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Baalins eram manifestações locais do falso Deus chamado Baal, que o povo de Israel estava adorando, ao invés de adorar o Deus Todo-Poderoso, que os tinha livrado, que os tinha dado uma nova vida, uma nova história, que tinha tirado eles da escravidão. Então eles estavam adorando esse falso Deus, e Acabe
era o rei, casado com uma mulher, talvez pior do que ele, chamada Jezabel. Uma mulher de coração horrível, duro, idólatra também. Uma mulher desobediente a Deus, sem temor nenhum a Deus. Elias era o profeta de Deus, um dos profetas naquela época. Elias era um grande homem de Deus, mas Elias estava sendo perseguido. A cabeça dele estava a prêmio. Ele era procurado para ser morto. Essa era a vontade de Acabe, de Jezabel principalmente, destruir Elias, porque Elias, na visão deles, perturbava Israel. Por quê? Porque Elias pregava a palavra de Deus, pregava contra a idolatria, pregava contra o pecado do povo. E Acabe e Jezabel e os falsos profetas e o povo ficavam incomodados com isso. E Elias, sendo um homem de Deus, era tido como perturbador do povo e queriam matar o profeta de Deus. Essa era a realidade. Obrigado. Então, essa era a realidade aqui dessa passagem, irmãos. Interessante que Elias é tão corajoso que ele vai se encontrar com Acabe, mesmo sendo procurado. Vai se encontrar com Acabe e ainda diz: junta aí todos os falsos profetas de Baal e os profetas do poste ídolo, que era um deus chamado Azera, um falso deus, ou deusa, não sei. Junta aí esse povo todo e vamos lá para o Monte Carmelo, junto o povo de Israel, para a gente poder ver quem é Deus realmente. E aí aceitaram o desafio, foram até o Monte Carmelo, os falsos profetas, 450 profetas de Baal, 450. E só Elias, o único profeta de Deus. Só Deus do lado dele. Deus e ele contra tudo e todos. E todo o povo de Israel lá reunido, juntamente com o rei e com os falsos profetas. E aí vamos ler agora o versículo 20 para ver o que é que acontece depois. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Veja só, a primeira coisa que Elias faz é se dirigir ao povo. E aí ele pergunta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Em outras palavras, até quando vocês vão ficar divididos? Porque vocês dizem que adoram a Deus e adoram Baal. Se decidam, saiam de cima do muro. Se o Senhor é Deus, então sigam somente a Ele. Ou se vocês acham que é Baal, então sigam Baal. Mas tomem uma posição, tomem uma decisão. Vocês não podem servir a Deus e servir a Baal. Deus não aceita isso. A palavra de Deus diz em Isaías 42:8: eu sou o Senhor e a minha glória eu não darei a outrem. A minha honra eu não darei às imagens de escultura. Não dividirei com ninguém. Deus fala isso. Deus, irmãos, Ele é um Deus zeloso. E um Deus no bom sentido, ciumento. Deus não aceita, Ele não deseja que ninguém o busque e ao mesmo tempo tenha ídolos no seu coração. Deus, Ele quer ser amado acima de tudo e todos. Deus quer ser honrado em primeiro lugar. Deus quer ser reverenciado. Deus quer ser buscado e crido como um único e verdadeiro Deus, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Ele não aceita dividir a sua adoração. Não aceita. E é interessante, irmãos, porque essa realidade
também é a realidade hoje no mundo. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê como a história não mudou. Talvez você veja uma história dessa e pense, isso é coisa do passado, isso não acontece hoje. Irmãos, nós vivemos num país, Brasil, talvez um dos países mais idólatras do mundo. Poucos países são tão idólatras como o Brasil. Eu lembro de Paulo que, quando chegou na cidade de Atenas, se revoltava diante da idolatria. E a idolatria que nós vemos no Brasil, para quem conhece a Deus e tem temor de Deus, revolta, entristece, porque é abominável. Eu não sei como você se sente, mas eu acredito que você se sente parecido toda vez que eu estou assistindo um jornal e que eu vejo todas aquelas histórias do povo levando aquelas imagens nos ombros, andando de joelho por causa de um ídolo, andando não sei quantos quilômetros a pé para se prostrar diante de uma imagem, para seguir um falso Deus, atribuindo a eles milagres, dizendo que eles estão ouvindo suas orações e estão olhando por eles. Eu fico pensando, como não está o coração de Deus vendo uma abominação dessas? Como Deus não olha isso? Como Deus vê isso, eu estou querendo dizer? Como Deus vê essa situação? E o nosso país, infelizmente, é afundado na idolatria. As pessoas, ao invés de reconhecer Jesus como Senhor, muitos têm uma senhora. Muitos, ao invés de adorarem a Deus, se prostram diante de uma imagem. E estão fazendo orações a Maria, a Pedro, a Paulo, a João, atribuindo milagres a eles, reverenciando a eles, como se eles tivessem poder de fazer alguma coisa. Só Jesus é o Senhor, irmãos. Só Deus é digno de toda honra, glória, louvor e majestade. Lá em Apocalipse diz, tu és digno, Senhor. Tu és digno de receber a honra, a glória, a força e o domínio pelos séculos dos séculos, porque tu foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação, e para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes. Ele é digno de adoração, porque Ele é Deus, só Ele morreu na cruz no nosso lugar, Ele nos comprou com o seu sangue, por isso só Ele pode interceder por nós diante de Deus, só Ele é o nosso mediador, só Ele é o nosso Senhor. Por que eu estou dizendo tudo isso aqui, irmãos? Também, para que talvez não tenha nem ninguém aqui, eu não sei, que esteja enquadrado nessa situação de idolatria que eu falei até o momento. Mas nós, como cristãos também, nós precisamos ter consciência dessa abominação que é praticada à nossa volta o tempo todo. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós estamos vivendo a época do politicamente correto, onde você não pode falar nada contra ninguém. Porque se você falar contra a religião de alguém, você é tido como fanático, como radical. As pessoas dizem, olha, respeite minha religião. Eu não aceito que você fale contra a minha religião. Você fica com a sua religião e eu fico com a minha. Não fale nada. Hoje a ideia é que nós não podemos falar de Cristo e da nossa fé para ninguém, porque é uma ofensa, é um desrespeito, é um absurdo, é um radicalismo. Você querer levar uma pessoa para seguir a sua fé. Essa é a ideia da sociedade. E aí tem muitos cristãos adotando esse ensinamento maligno e diabólico como uma verdade, como uma prática na sua vida. E aí eles pensam, não, eu não posso falar de Jesus, porque eu vou ofender as pessoas. Eu vou incomodar elas, vão achar ruim.
Talvez elas chamem você de perturbador, como chamaram Elias de perturbador de Israel. E as pessoas não querem pagar esse preço. Não querem enfrentar nenhum tipo de perseguição. Nós dizemos muitas vezes, no Brasil não tem perseguição. Mas por que não tem perseguição também? Porque muitas vezes nós estamos acomodados e temos medo de falar a verdade. Ainda que a gente tenha que falar com amor, com graça, com sabedoria, esperando a oportunidade certa e o momento certo, nós não podemos nos omitir. Porque nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a Deus, nós conhecemos o nosso Senhor, que morreu na cruz no nosso lugar e que manda que as pessoas o sigam e o tenham como único Senhor e Salvador. Ele não diz, eu sou um caminho, eu sou uma opção, não. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E a gente tem que pregar essa mensagem, irmãos. Quer achem ruim ou não. Deus certa vez disse para Ezequiel, eu vou te mandar a um povo de duro coração. Mas você vai ser mais duro do que eles. Você fale aquilo que eu vou te mandar falar. Quer ouçam ou deixem de ouvir, mas fale. Eles hão de saber que houve no meio deles um profeta. Se coloque como um profeta, irmãos. Não tenha medo se você vai ser chamado de perturbador, de fanático ou de radical. As pessoas precisam saber que estão em pecado e que vão para o inferno se continuarem nessa idolatria e em todos os outros pecados que estão vivendo. E às vezes nós estamos com medo de ofender, com medo de falar a verdade. As pessoas passam a vida toda ofendendo a Deus com a sua idolatria, com os seus pecados. Deixe que elas se ofendam com o Evangelho, pelo menos uma vez. Nós precisamos ser ousados, irmãos, como Elias. Como Elias. Às vezes as pessoas estão perguntando, onde está o Deus de Elias? Cadê o Deus de Elias que faz milagres, que se manifesta, que faz maravilhas, que manifesta a sua glória no meio do povo? Mas a pergunta certa a ser feita não deveria ser essa. A pergunta a ser feita deveria: onde é que estão os Elias de Deus? Onde é que estão aqueles dispostos a enfrentar o sistema, a tudo e a todos, arriscando a sua cabeça para poder ser fiel à palavra de Deus e pregar o Evangelho? Onde estão os Elias de Deus? Que a gente possa meditar sobre isso, irmãos. E eu quero ir avante aqui e aprofundar um pouco mais. Porque esse conceito de idolatria que eu falei no início, ele é muito raso. Muita gente pensa que idolatria é só adorar uma imagem de gesso, de pedra. E se você pensa isso, você está muito enganado. Porque idolatria vai muito além disso. Essa idolatria é uma das mais fáceis de identificar. É muito fácil de identificar uma idolatria quando você está se prostrando diante de uma imagem, de um Deus morto e falso, que não pode fazer nada por ninguém. É muito fácil de identificar essa idolatria, irmãos. Mas existe um outro tipo de idolatria, que eu gostaria de trazer um alerta para todos nós, inclusive para mim, porque todos nós precisamos vigiar. Porque existe um tipo de idolatria muito mais sutil, muito mais perigosa, que rodeia as pessoas, que se infiltra na vida das pessoas, que leva as pessoas para longe de Deus. E ela é muito mais perigosa por quê? Porque ela é difícil de identificar. Não é fácil de você perceber. Você pode de repente ter levantado um ídolo no seu coração, não levantou uma estátua, não se prostrou diante de uma imagem, mas você pode ter levantado um ídolo no seu coração, sem perceber, está dando honra a ele e esquecendo do Deus vivo e verdadeiro. Por isso que essa idolatria é tão perigosa. Irmão, que idolatria é essa?
Existem vários tipos de idolatria, como essa, que são sutis, imperceptíveis, muitas vezes, que entram sorrateiramente na vida das pessoas. E é com esse tipo de idolatria que o diabo vai tentar nos levar a cair. Porque ele sabe que se ele colocar uma imagem de escultura na sua frente e disser para você, adora, você não vai adorar. Porque está muito claro que aquilo ali é errado. Mas se ele fizer de outra maneira, pode ser que você caia na armadilha, sem perceber. Se você não vigia, se você não está preparado. Porque tem muitas coisas boas que podem se tornar um ídolo. Coisas aparentemente inofensivas que podem se tornar um ídolo. Lá em Filipenses capítulo 2 ou capítulo 3, fala de um desses ídolos. Diz a respeito daquelas pessoas cujo Deus era o ventre. Quando a Bíblia diz isso, ela fala no sentido de que o Deus de algumas pessoas era elas mesmas. Elas adoravam a si mesmas, ao seu ego. Então veja só, irmãos, nós podemos nos tornar um ídolo, o nosso ego, ao ponto da gente viver para si mesmo, para fazer a nossa vontade, para satisfazer os nossos prazeres e esquecer de Deus. Quer ver um outro exemplo de ídolo? Jesus disse certa vez, não podeis servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas. Mas Jesus usa a palavra Mamon, uma palavra aramaica, que é uma personificação das riquezas, colocando as riquezas como um falso Deus que rivalizava com o Deus verdadeiro. E como esse ídolo tem sido adorado nos dias de hoje, irmãos? Existem igrejas, preste atenção, igrejas, levando as pessoas a adorar esse ídolo, mas chamando esse ídolo de Deus, chamando esse ídolo de Jesus. Sabe, é igual você pegar uma imagem de escultura e dizer assim, adora que essa imagem é Jesus, adora. Tem muita gente levando as pessoas a adorar o dinheiro, a adorar o que é terreno, os bens materiais, dizendo, você está adorando a Deus, você está adorando Jesus, faça isso, seja fiel a isso, que você vai estar sendo fiel a Jesus. Mentira, para enganar as pessoas, levando as pessoas a erguer um ídolo no seu coração, levando muita gente a amar este mundo, as coisas deste mundo, os bens terrenos e passageiros, levando as pessoas a viver em função dessas coisas e levando elas a se esquecerem de Deus, do Deus vivo e verdadeiro. Muitas coisas podem se tornar um ídolo, irmãos. Na verdade, acho que quase qualquer coisa pode se tornar um ídolo. Sua família pode se tornar um ídolo, seu cônjuge, seu filho, seus entretenimentos, as coisas que você possui, até seu celular que está no seu bolso pode se tornar um ídolo, sua televisão, seu computador, seus amigos, tudo, se a gente não tiver cuidado, pode se tornar um ídolo. Porque quando é que essas coisas se tornam um ídolo? Nós somos chamados, irmãos, a colocarmos Deus acima de tudo e de todos, a buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, a amarmos a Ele, sermos fiéis a Ele, nos dedicarmos a Ele, servirmos a Ele de todo o coração. Como Paulo disse naquele texto que a gente leu aqui de Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós somos chamados a viver para Cristo. Mas toda vez, precisamos entender isso, irmãos, toda vez que a gente perde esse foco, que a gente deixa de olhar para Deus, que a gente deixa de caminhar em direção à eternidade, agradando a Deus, servindo a Ele de todo o nosso coração, tendo Jesus como Senhor,
de verdade, não só de palavras, mas como aquele que governa a nossa vida, que dita os nossos passos, que diz como devemos ser, o que fazer, o que rejeitar, o que não fazer. No momento que nós esquecemos de tudo isso e deixamos Deus de lado para priorizar qualquer outra coisa que seja, nós nos tornamos um idólatra. Nós colocamos Deus de lado e passamos a adorar um ídolo. E muita gente tem feito isso sem perceber, irmãos. Infelizmente. Que nós possamos fazer uma reflexão diária na nossa vida, para ver como estamos vivendo, quais são nossas motivações. Reflita, irmãos, em nome de Jesus, o que faz você viver, quais são teus sonhos, pelo que anela a tua alma, o que o teu coração mais deseja, a quem que você mais gosta de agradar, o que é que te dá prazer, o que te dá alegria. Responda essas perguntas e você vai descobrir se Deus é realmente aquele que reina no seu coração. Porque muitas vezes as pessoas têm mais prazer em outras coisas do que em Deus. Quando você responde essas perguntas, medita nelas para si mesmo, você percebe se você está cultivando algum ídolo na sua vida ou não. Veja como você administra o seu tempo. Eu sempre gosto de falar isso, porque como você administra o seu tempo mostra o que você ama, mostra o que é importante para você, mostra pelo que você está dando a sua vida, pelo que você está gastando suas energias, pelo que você está investindo. É como você está gastando o seu tempo. Porque não adianta dizer, Deus eu te amo, Jesus eu te amo, Tu és o meu Senhor, se nós vivemos para qualquer outra coisa. Não adianta dizer, Deus eu te amo, passar toda a semana sem lembrar de Deus, sem lembrar de Jesus, e achar que nós vamos vir à igreja no domingo e Deus vai ficar satisfeito com isso e o culto vai ser uma bênção e pronto, batemos o nosso ponto e está tudo bem, graças a Deus. Não é assim. Estou dizendo isso, irmãos, porque eu amo vocês e Deus quer que a gente saiba dessas coisas. Nós temos que viver com Deus. Ser cristão é andar com Deus, é andar no Espírito. É conhecer o Senhor não só de ouvir falar, mas ter uma experiência real e profunda e transformadora com Deus vivo e verdadeiro. Ao ponto de eu conhecê-lo, de eu amá-lo, de eu ter prazer nele, de eu querer andar com ele. A ponto de eu acordar e pensar, que hora eu vou orar, que hora eu vou ler a palavra, como eu vou servir a Deus hoje, como eu vou testemunhar do seu nome, como eu vou glorificar Ele no dia de hoje. Mas tem gente que acorda e pensa em tudo, se programa para tudo, menos para Deus. Eu sei que nós temos que trabalhar, que nós temos que estudar, mas o que nós estamos fazendo com o tempo que nos resta, com o nosso tempo livre? Eu conheci um pastor, conheço ainda, ele está vivo, que eu acho o exemplo dele maravilhoso. Ele trabalhava, não sei se trabalha ainda, trabalha o dia todo e pastoreia a igreja, muitas tarefas, muitas programações. Sabe o que ele faz para poder ter tempo para orar e ler a palavra? Acordava 4 horas da manhã para poder orar e ler a Bíblia, porque ele sabia que se ele não fizesse isso, ele não ia ter tempo no restante do dia para buscar a Deus, porque era prioridade para ele. Eu sei que nós temos que trabalhar, e quando a gente chega em casa, o que a gente vai fazer? Liga a televisão e vai assistir a novela, vai assistir o jornal, vai conversar na esquina com os amigos, vai passar 2 horas no celular falando besteira, vendo coisa inútil e fútil. Mas nós dizemos
Eu te amo, ó Deus. Eu te amo, Jesus. Certa vez Jesus disse assim: bem profetizou Isaías a respeito de vós. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Para Deus não faz diferença honra só de lábios, louvor só de lábios. Adoração tem que vir do coração. Temos que adorar com a nossa vida, com a nossa obediência. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? E ele diz mais: aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser amar o mundo, ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, esse achá-la-á. Jesus foi quem disse tudo isso. Não sou eu que estou dizendo, irmãos. Eu estou só tentando explicar, na minha limitação, com a misericórdia de Deus, o que Deus ensina na sua palavra. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Irmão, eu trabalho demais, eu estudo demais. Irmãos, nós temos que ter sabedoria até nas coisas que nós fazemos, porque muitas vezes nós podemos encaixar Deus em tudo na nossa vida. Talvez você vá dizer: irmão, eu tenho que varrer a casa, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que passar pano na casa, é muita coisa. Ah, é muita coisa? Tá bom. Quando você for lavar a louça, faça que nem eu, quando eu vou lavar a louça lá em casa, que afinal, aliás, eu quero deixar bem claro que eu detesto, mas eu lavo. Mas o que eu faço para isso não se tornar detestável? Eu boto meu celular ali, em frente à janela, onde eu estou lavando a louça, e fico ouvindo uma mensagem, louvando a Deus, fico refletindo na palavra de Deus, boto um áudio da Bíblia. Quando você estiver indo para o seu trabalho, irmãos, não perca a oportunidade maravilhosa de ir orando e louvando a Deus no ônibus, no metrô. Aproveite sua hora do almoço para ler a palavra. Às vezes fica fazendo coisa que não se aproveita nada. Vai ler a Bíblia, vai orar. Aproveita o teu tempo. Está varrendo a casa, bota um louvor, adora a Deus. Fica ali meditando no Senhor. Você pode fazer várias coisas para aproveitar o teu tempo e colocar Deus como prioridade. Um ano atrás eu pensei: eu queria conseguir falar inglês fluente. Eu terminei o meu curso, mas estou com aquele inglês mais ou menos. Eu não sei como é que eu vou fazer. Eu não queria gastar tempo com isso. Eu não queria dar prioridade a isso. Aí Deus me deu uma ideia do céu. Glória a Deus. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou estudar inglês com a Bíblia. Comprei uma Bíblia bilíngue, português e inglês. Vou ler a Bíblia em inglês. Vou botar um áudio da Bíblia em inglês. Vou aprender uma coisa útil e vou estar aprendendo a palavra de Deus. Hoje, quase toda vez que eu vou ler a Bíblia, a não ser quando é um estudo bem que necessita muito mais de atenção, eu faço isso. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Priorize Deus. Se você quiser, você pode priorizar Deus. É uma decisão que você toma. Você pode dar importância a Deus. Você pode dar prioridade a Ele. Você pode buscá-lo de todo o coração. A palavra de Deus diz, nós vimos aqui no louvor, Salmo 42, 1. Assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. Quem está suspirando por Deus? Às vezes nós estamos suspirando pelo WhatsApp, suspirando pelo Facebook. Que hora que eu vou ter uma folguinha para olhar o meu Face? Que hora que eu vou ter uma folguinha para olhar o meu Zap? Hoje em dia as pessoas estão igual zumbis, irmãos. Todo mundo assim,
não olha nem para os carros atravessando a rua, no celular, não ouve ninguém, não conversa mais com ninguém, não interage com ninguém, está dentro de casa, é todo o tempo no celular, não tem mais comunhão nem com a família, nem com os irmãos. Isso virou um ídolo terrível hoje em dia. Uma coisa que era para ser uma bênção, virou um ídolo na vida de muita gente. Derruba esse ídolo, prioriza a Deus, coloca Deus como prioridade. E aí, para finalizar, irmãos, eu vou ler só o que Elias fez aqui, ó. Versículo 30 diz que Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. E diz mais na frente que o que foi que aconteceu depois que Elias orou, versículo 38, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, e o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Sabe qual é o altar que nós temos hoje para prestar o nosso culto? Não é esse altar. Aqui é um púlpito, não é um altar para fazer sacrifício. O altar está no teu coração. É lá que Deus quer reinar, é lá que Deus quer receber o teu sacrifício de louvor, de adoração, de oração, de meditação nas Escrituras. Às vezes esse altar está todo destruído, todo empoeirado, precisa ser restaurado, precisa ser feito novo, porque faz tempo que ele não vê um sacrifício digno da pessoa de Deus. Mas os altares dos ídolos às vezes estão lá levantados do lado, fazendo concorrência com o altar de Deus, onde Deus deveria ser honrado e glorificado. Derruba os altares dos ídolos, derruba, irmãos. Honra a Deus, deixa Deus reinar no teu coração, busca Ele com todo o teu coração, com a tua alma, prioriza o reino de Deus, ama Ele acima de tudo, acima de você mesmo, acima do teu dinheiro, do teu trabalho, dos teus entretenimentos, da tua família, acima de tudo. E você vai ver como Deus vai manifestar a sua glória na sua vida, vai receber o teu sacrifício e a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. E você vai ver Deus te transformando, te restaurando, te purificando, te avivando, te levando a ser uma pessoa muito melhor do que você poderia imaginar, te levando a níveis espirituais que você talvez nunca imaginou chegar, de conhecimento, de experiência, de comunhão, de ousadia na presença de Deus. Deus é como um oceano profundo e às vezes nós estamos só na superfície. Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.